verdade, o nosso grupo lá no HC, no INCOR, no Instituto do Câncer, tem trabalhado, tem tido as primeiras experiências com a ecobroncoscopia ou ultrassom endobrônquico, né? As pessoas têm chamado desses dois nomes, e são os primeiros exames que nós fizemos aqui em São Paulo e no Brasil. A gente já tem 50 casos com punção e 50 casos sem punção, o grupo todo. Então é uma primeira experiência que eu acho que ainda vai trazer muita coisa. Esse tipo de procedimento vai trazer muita coisa ainda para o Brasil, né? Muita gente já está interessada. Então o aparelho de ecobroncoscopia é um aparelho quase que bem semelhante a um videobroncoscópio. A única diferença é que ele tem um probe de ultrassom na ponta, que é esse probezinho que a gente está mostrando aqui. E esse probe, ele precisa ser revestido por um balãozinho de borracha, né? Que é preenchido com um soro, um líquido, uma água destilada, para que se crie a janela ultrassonográfica, para que você enxergue a imagem ultrassonográfica. Esse balão é preenchido por uma seringa que se conecta num canal que o videobroncoscópio normal não tem. E deixa eu colocar aqui esse aqui para rodar. E esse equipamento pode ser acoplado numa processadora que é fornecida pela Olympus, que é uma processadora com menos acurácia ultrassonográfica, ou uma processadora Aloca, que é uma processadora que tem muito mais definição de imagem ultrassonográfica. Hoje a gente tem vários hospitais começando a fazer aqui em São Paulo e a maioria tem optado pela processadora Aloca. Aqui é mostrando a colocação desse balãozinho, né, na ponta, para a gente poder preencher de líquido. Então está sendo preenchido para fazer a imagem ultrassonográfica. Aqui é só uma animação da própria Olympus, né, que é a única fornecedora desse equipamento no mercado ainda. No mundo já tem Pentax, tem Fujinon, mas aqui no Brasil só tem Olympus. Então, na verdade, o equipamento fica mais ou menos na posição que a gente já desconfia que o nódulo ou o gânglio esteja pela tomografia, e faz-se a imagem ultrassonográfica, e o objetivo desse caso em especial é fazer uma punção em tempo real desse gânglio enquanto você está fazendo a imagem ultrassonográfica. Então, nós filmamos esse vídeo no Instituto do Câncer. Muito da qualidade do vídeo se perdeu, mas o aparelho é um aparelho muito parecido com o videobroncoscópio convencional. A agulha ela tem uma série de travas que traz uma segurança maior para o procedimento, para a gente não ter uma perfuração inadvertida de vasos, de estruturas mediastinais. E durante o procedimento, todas essas travas elas são constantemente mudadas, né? Então aqui a gente vê um monitor, são dois monitores. Então o Ricardo Terra, que está fazendo o exame, e o outro monitor está aqui, ele está vendo a imagem ultrassonográfica, e aqui a gente tem a imagem endoscópica no outro monitor. Então a gente tem as duas imagens, endoscópica e ultrassonográfica. Durante a punção, muitas vezes a gente já tira a imagem endoscópica e fica só com a imagem ultrassonográfica, que possibilita vários monitores vendo isso. Então nesse momento a gente está tirando o fio guia aqui, acho que aqui acabou aqui o nosso pointer, mas estamos colocando uma seringa com vácuo para fazer a sucção do linfonodo já puncionado. Na verdade está se fazendo, nós estamos fazendo movimentos de entrada e saída do linfonodo, sob visão direta,
com a seringa em vácuo. Então aqui a gente tem a imagem ultrassonográfica nesse monitor, que já estava no outro, mas agora a gente tem nesse monitor sendo feita a punção exatamente no mesmo momento que se vê a imagem ultrassonográfica. O preparo do material, até a Fabiola tem feito bastante parte dessas decisões. Optou-se por fazer uma série de lâminas, né? Então faça um pontinho e o esfregaço para material citológico, e o restante a gente tem mandado em formol para se fazer o emblocado celular em parafina. Isso tem trazido bastante positividade para o método. Então aqui jogando o restinho de conteúdo da agulha dentro do formol, que vai ser, esse material vai ser centrifugado e vai para um bloco de parafina. Isso tem sido muito interessante. Eu tenho feito isso até para lavado broncoalveolar, tem sido muito interessante os resultados. Então, esse caso aqui, infelizmente, eu trouxe um vídeo, mas ele não abriu. Então, eu mudei agora, na última hora, para a imagem, a gente não ter, pelo menos, a perda. Esse caso foi discutido na pizza cirúrgica do mês de abril. E é um paciente que tinha 1 ano atrás dessa tomografia, tinha tosse, esclarecer e uma lesão que por algum motivo ficou 1 ano sem investigação. 1 ano depois essa lesão estava com essa imagem aparentemente cavitada e uma situação bastante difícil de diagnóstico, a não ser que fosse fazer por punção transtorácica guiada por tomografia, porque ela fica num lugar bastante difícil de acesso, né? Tá bem na cisura. Então nós fizemos a ecobroncoscopia, viemos aqui nessa posição brônquica, né? E visualizamos a lesão. Aqui a gente vê um pedacinho da cavitação que é vista aqui. Então a gente vê aqui a cavitação. Então essa lesão foi puncionada e era um adenocarcinoma. Não, esse não era um adenocarcinoma, esse era um epidermoide. Esse paciente tinha um CA epidermoide. E foi avaliado todos os gânglios durante o exame e nenhum foi suspeito de metástase ganglionar. Esse paciente foi operado e ele realmente era um M0. Esse é um outro caso que eu peguei, que é bastante interessante, que é uma paciente de 20 anos, a Isabela, que tinha história de febre e emagrecimento. Na investigação, viram que ela tinha gânglios paratraqueais, mediastinais e hilares, né, mediastinais e hilares, difusos no tórax. Não tinha gânglios periféricos, não tinha nada no parênquima pulmonar, e fez um ultrassom endobronco ou arquibrongoscopia, mas fez uma punção, né, ecoguiada, e no momento da punção a gente já viu que o material veio francamente purulento, sugerindo que fosse um quadro infeccioso de tuberculose, uma tuberculose ganglionar, e veio confirmado mesmo. Então, uma tuberculose ganglionar só no tórax, não tinha gânglios axilares, nenhum outro lugar. Então, na verdade, essa imagem está trocada porque eu tentei mexer aqui no filme, mas não entrou. Esse paciente é um paciente bastante interessante. Seu Carlos veio do AC Camargo. Ele abriu o quadro com convulsão, nunca tinha tido nada, convulsão. Na investigação viram uma lesão sugestiva de metástase cerebral, fizeram um PET de corpo todo, ele tinha essa lesão que ascendia no paratraqueal direito, né? Nós fizemos a punção, então esse paciente não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nada no pulmão. Não tinha nada no pulmão, então nós fizemos a punção. Aqui a gente tem a imagem endoscópica da agulha na mucosa entrando, aqui a imagem ultrassonográfica já trocou, né? Então a gente vê a agulha entrando
Então está em vigência do Doppler também, para a gente ter uma segurança maior quando o Doppler está ligado, porque a gente se afasta de grandes vasos, então tem uma segurança grande no momento da punção. Então a agulha entrando aqui no linfonodo, né? Esse paciente era um adenocarcinoma. Essa paciente também a gente perdeu o vídeo, eu testei em 2 computadores antes de vir, mas infelizmente nesse aqui não está abrindo. Esse paciente, 60 anos, tinha já uma lesão bastante sugestiva, uma lesão sugestiva de neoplasia em base direita, uma massa pulmonar em lobo inferior direito, com linfonodos megalias, né? Então a gente vê um linfonodo hilar aqui à direita e tinha em cadeia 7 também, que seria um N2, né? Não tinha nada à esquerda. Esse paciente foi feito o diagnóstico e o estadiamento no mesmo procedimento. Então foi feito, primeiro, a gente sempre faz a punção do gânglio que dá o maior estadiamento para o gânglio que dá menor estadiamento. Então a gente sempre faz primeiro o N3, depois o N2 e depois o N1. Então a gente vem decrescendo no grau de gravidade, né, de invasibilidade do tumor. Então esse paciente deu o diagnóstico e o estadiamento no mesmo procedimento, era um adenocarcinoma. Essa paciente é uma paciente bem interessante, que o diagnóstico eu peguei hoje, na verdade. Também não abriu, infelizmente, o vídeo. Esse vídeo era bem interessante porque essa paciente tinha linfonodomegalia difusa, paratraqueal, mediastinal, hilar, não tinha nada no pulmão. A primeira hipótese para ela era de sarcoidose ou linfoma, pelo quadro clínico dela. Ela tinha, o vídeo mostrava o exame, linfonodo para tudo quanto é lado. A gente encostava na traqueia, via linfonodo, encostava na carina, via linfonodo, nos brônquios, via linfonodo. Era uma propulsão de linfonodos. E nós fizemos várias punções de vários linfonodos. Fizemos durante o exame de broncoscopia convencional que a gente fez antes da ecobroncoscopia. A gente fez lavado, biópsia transbrônquica, biópsia endobronquica, no intuito de fazer o diagnóstico de uma possível sarcoidose. Fizemos a punção ecoguiada, não veio nada, só linfoadenopatia reacional, né, só reação inflamatória nos linfonodos e não veio diagnóstico. Aí hoje eu checando no computador, porque eu achei esse caso super interessante, eu toda hora ia no computador, ela fez uma mediastino e veio sarcoidose. Então, assim, a dificuldade de se ter um diagnóstico, mesmo com tudo que a literatura fala, que a broncoscopia é quase 100% de diagnóstico, mas essa paciente foi feito tudo, né? A gente fez tudo e não veio diagnóstico e infelizmente só veio com a retirada de um linfonodo. Então, esse caso é bem interessante. Uma outra forma da gente trabalhar com a ecobroncoscopia é não só a utilização dela não é só para punção. A gente também pode fazer uso da ecobroncoscopia para ver invasibilidade. Então, nós tivemos vários casos de tumor pulmonar, neoplasia pulmonar, que estava encostada na traqueia e não se sabia se esse tumor estava invadindo a parede traqueal ou não. Ou se estava invadindo outras estruturas mais nobres. No caso da traqueia, fica bastante interessante quando a gente visualiza a separação ou não do tumor com a parede traqueal. Então, é bem interessante esse tipo de indicação. Esse paciente aqui, na verdade, não é um tumor não é uma neoplasia de pulmão, é uma neoplasia de esôfago, mas tem o mesmo tipo de indicação. Então, uma neoplasia avançada de esôfago, a gente vê aqui na tomografia e na ecobroncoscopia a gente vê a aorta, né, torácica, aqui um pedaço do esôfago, aqui é a separação da traqueia com o esôfago, aqui a gente vê uma massa tumoral grande
e não tem mais separação nenhuma entre, aqui tem uma separação entre a parede traqueal, que é essa fininha branca aqui, a parede traqueal, com o resto do esôfago, com o esôfago que está encostado, né? Aqui é a luz do esôfago. Em alguns momentos a gente vê a sonda, deu para ver a sonda? A sonda nasointeral. Aqui a gente não vê separação nenhuma, então invasão da neoplasia esofágica, da traqueia, ó, a sonda aqui, ó, a sonda. Ela aparece e desaparece, ó. Aqui a sonda nasointeral dele. Então aqui a gente vê a separação, mas em vários momentos você deixa de ver a separação entre a parede traqueal e a tumoração esofágica. Esse daqui é um aparelho setorial, né? Então a gente vê uma faixa, né? Uma pizza de ecoendoscopia, ecobroncoscopia. Uma outra forma da gente fazer a ecobroncoscopia é com ultrassom radial, né? Que é esse daqui. Então a gente tem 360 graus de imagem. Então esse é uma neoplasia de esôfago também, com a broncoscopia só com um pouco de abaulamento. E a gente vê o esôfago aqui, nessa parte, né? Tem uma separação nítida da parede traqueal com o esôfago. Dá pra ver bem que está separadinho. E daqui a pouquinho esse esôfago vai assumir uma imagem meio estranha aqui do lado de cá. Ó, vai ficando mais espessado, maior, ó, tem um gânglio aqui com uma neoplasia grande aqui. E já não tem mais separação entre o esôfago e a parede traqueal. Aqui você vê a parede traqueal, parece um anel de lula, né? Aquela lula frita que a gente come. Aqui a gente não vê mais a separação, então é uma coisa única aqui, né? Aqui você vê, ó, parede, vou colocar de novo. Isso. Para trás. Aqui dá pra gente ver a parede traqueal, a parede posterior da traqueia, ultrassonograficamente, ela tem 3 camadinhas. Então a camada é a mucosa, submucosa e a adventícia que fica por fora. Então a gente tem as 3 camadinhas, as 3 camadas dá pra ver bem do lado de cá. Quando o esôfago fica maior e a gente evidencia a neoplasia, você deixa de ver as 3 camadas. Então aqui ainda dá para ver de uma forma tênue, mas dá para ver que tem 3 camadas, uma camada branca, uma camada cinza e uma outra branquinha. Aqui a gente já não vê mais, aqui a gente vê o cinza até aqui, ó, né? Então é tudo um cinza escuro, não se vê mais a última camada de separação da traqueia. Então, na verdade, assim, esses novos métodos levam muito tempo para a gente adquirir a experiência e expertise com isso, né? O grupo que está fazendo, a gente tem feito bastante, todos juntos, né? E para um aprendizado um pouco mais rápido, a gente tem discutido muitos casos, tem visto bastante essas imagens, tem levado nas reuniões para as pessoas começarem a se familiarizarem com o método, né? E vários hospitais têm se mostrado interessados em comprar, né, o aparelho, o equipamento, para começar a fazer isso de rotina. Eu acho que é um método que veio para ficar, sim. Da experiência que a gente tem de 50 casos com punção, os primeiros casos foram difíceis da gente fazer o diagnóstico, de conseguir material adequado. A Fabíola sabe a luta que é, né, para a gente conseguir que esse material que chegue no patologista com uma preparação adequada e de forma que eles possam ler, né, fazer uma boa leitura. Mas assim, esse aprendizado, ele realmente é uma curva mesmo, e a gente vai percebendo que os resultados vão ficando melhores. Então hoje a gente tem mais ou menos uns 18% de material inadequado. O que é material inadequado? A gente considera material inadequado como material sem linfócito. Então assim, se eu estou funcionando um linfonodo, precisa haver
precisa vir linfócito. Se não vem linfócito é porque é inadequado. Então isso a gente considera 18% para os primeiros 50%, 18% nos primeiros 50 casos, a gente está considerando até um bom resultado. A literatura fala em 10%, um material inadequado como tolerável, né? Então a gente começou com 30, hoje a gente já tem 18. Então isso realmente é um aprendizado e um ganho bastante importante. Então era isso mais ou menos que eu queria passar. Também, né? A gente faz. Formol, lâmina e formol. Não, a lâmina você fixa ou... A lâmina vai no álcool. Vai no álcool. Isso. Faz É. Daí dos